Eu tenho 80 anos, e aos 80 anos eu finalmente entendi a verdade mais cruel sobre o amor de uma família. Ele não é incondicional, ele é condicionado à sua utilidade. Eu descobri que ser um bom pai, um bom provedor, não garante que você será amado. Garante apenas que você foi necessário. E quando a necessidade acaba, o que sobra é o eco dentro de uma casa vazia. Se você já se sentiu invisível dentro da sua própria história, se já olhou para o telefone esperando uma ligação que teimava em não chegar, eu te peço, fique comigo até o final. Se inscreva aqui neste canal para que a gente não se sinta tão sozinho nessa jornada. E me diga nos comentários com honestidade, você também já confundiu ser útil com ser amado? Por 50 anos, eu construí minha vida sobre uma mentira que eu mesmo contei. A mentira de que o amor era serviço. Eu era o pilar silencioso, o homem que resolvia tudo sem fazer alarde. Acreditava que o afeto era medido em contas pagas, em concertos feitos no fim de semana, na despensa sempre cheia. Meu amor não tinha voz, tinha calos nas mãos. Eu nunca disse "eu te amo" com frequência, mas a casa estava sempre aquecida no inverno. Eu achava que isso bastava, eu achava que isso era o contrato. Hoje, esse contrato se provou inválido. A minha rotina é um ritual de espera. Acordo às 6. O primeiro som do dia não é o de pássaros, é o tic-tac daquele relógio de pêndulo na sala. Um som alto, ofensivo, marcando um tempo que não tem mais eventos para preencher. Faço café na cafeteira grande, a que minha esposa usava. O cheiro enche a casa, mas a bebida é só para uma xícara, a minha. Sento na poltrona de couro. A mesma poltrona há 30 anos, ela está sempre fria. Leva uma eternidade para que o calor do meu corpo velho consiga aquecê-la. E dali eu olho para o telefone, aquele aparelho preto de disco pesado sobre uma toalhinha de crochê. Ele não toca, ele virou um enfeite, uma peça de museu que me acusa em silêncio. A espera é minha única atividade. Eu tinha um acordo não escrito com a vida, ou talvez comigo mesmo. A lógica era simples na minha cabeça. Se eu fosse o alicerce, se eu nunca desse trabalho, se a minha presença fosse sinônimo de solução e segurança, eles nunca me deixariam. Como se abandona a fundação de uma casa. Eu acreditava que o meu sacrifício seria a minha herança de afeto. Eu me tornei tão útil, tão eficiente, que me tornei invisível. Era o provedor, não o pai. A solução, não a pessoa. E agora que não há mais problemas urgentes para resolver, eu não sei mais qual é a minha função. A ilusão, como uma vidraça antiga, não se quebra de uma vez. Primeiro ela trinca. Uma rachadura fina, quase invisível, que você ignora por dias, semanas. Você passa o dedo por cima, sente a imperfeição, mas se convence de que a estrutura ainda é sólida. A minha trinca apareceu numa terça-feira chuvosa. A chuva batia na janela da cozinha, um som constante, melancólico. Era o tipo de dia que antigamente me daria a desculpa perfeita para consertar alguma coisa dentro de casa, acender a lareira, fazer a minha presença ser sentida como um abraço quente. Naquele dia, o problema era uma dobradiça frouxa na porta do armário da despensa. Uma coisa boba, mas para mim era uma missão. Era a prova de que eu ainda servia para alguma coisa. A caixa de ferramentas, a pesada, a boa, estava na prateleira mais alta da garagem, onde sempre esteve. Fui até lá, o cheiro de mofo e óleo de motor me recebeu como um velho amigo. Peguei o banquinho de madeira, aquele que eu mesmo fiz há 50 anos. Subi, senti a madeira protestar sob o meu peso, e então o som, um craque seco definitivo. A queda não foi como nos filmes, não houve tempo para gritar. Foi um baque surdo, meu corpo de 80 anos contra o cimento frio e impiedoso da garagem. A primeira coisa que senti não foi a dor, foi o ridículo, a humilhação de ser derrotado por um banquinho que eu mesmo construí. Depois veio a dor,
uma pontada aguda na anca, subindo pelas costas, me roubando o fôlego. Fiquei ali, deitado, a chuva tamborilando no telhado de zinco, o cheiro de poeira molhada no meu nariz. E no meio da dor, fiz a coisa mais estúpida e instintiva que um pai solitário pode fazer. Chamei. Minha voz saiu fraca, patética. Filho? O som morreu na vastidão da garagem. Ninguém respondeu. Claro que não. Meu filho mora a 30 quilômetros daqui, mas o hábito, a memória de uma casa cheia, me traiu. Chamei de novo, mais baixo, quase um sussurro para mim mesmo. Filho. O silêncio que me respondeu foi a coisa mais alta que eu já ouvi na vida. Enquanto me arrastava pelo chão frio, cada centímetro uma tortura, a minha mente começou a trabalhar, não para pensar em como me levantar, mas para criar desculpas. Ele está ocupado, eu dizia a mim mesmo. Tem os filhos, o trabalho, a esposa. A vida dele é corrida, não é por mal, é só a vida. Eu estava construindo uma justificativa para o silêncio, para o abandono que eu ainda não tinha coragem de admitir. Eu era o advogado de defesa dos meus próprios algozes. Levei quase 1 hora para chegar ao telefone, 1 hora de dor e negação. Quando finalmente consegui discar, com os dedos trêmulos, e ouvi a voz dele do outro lado, meu primeiro instinto foi proteger, não a mim, a ele. Proteger ele da culpa, do trabalho que eu poderia dar. Oi, filho, não se preocupa, tá tudo bem, eu disse, a voz rouca pelo esforço. Eu só tropecei aqui na garagem, coisa da idade, sabe? A pausa do outro lado da linha foi curta, mas durou uma eternidade. E então, a resposta, as palavras que finalmente estilhaçaram a vidraça. Pai, o senhor precisa tomar mais cuidado. Já te falei para contratar alguém para te ajudar com essas coisas. Olha, eu estou no meio de uma reunião importante agora. A gente se fala depois, tá? Tenho que desligar. E então, o som. O clique. Aquele clique não desligou apenas a chamada, desligou uma parte de mim. O telefone ficou mudo na minha orelha. O peso do aparelho na minha mão pareceu insuportável. O silêncio da casa voltou, mas agora era diferente. Não era mais um silêncio de espera, era um silêncio de veredito. Naquele instante, olhando para a poeira dançando no feixe de luz que entrava pela janela, eu entendi. Eu não era uma prioridade, eu não era nem mesmo uma pessoa. Eu era um problema a ser administrado, uma tarefa na lista de afazeres dele. Ligar para o pai, ver se o pai precisa de algo, contratar alguém para o pai. A minha queda, a minha dor, a minha solidão eram apenas um inconveniente na agenda ocupada dele. A humilhação não foi ter caído, foi perceber que, para a família que eu construí, a minha ausência não faria falta. Talvez até trouxesse um pouco de alívio. Os dias que se seguiram à queda foram um borrão de dor. Não a dor na anca, essa era uma companheira honesta, uma dor física que tinha começo, meio e fim. A dor real era a do eco daquele clique. O som do telefone desligando se tornou a trilha sonora da minha casa. Cada vez que o relógio de pêndulo batia a hora, eu ouvia o clique. Cada vez que a madeira do assoalho rangia sob meus pés, eu ouvia o clique. Era o som do meu veredito. Uma noite, sentado na minha poltrona fria, ouvi sirenes. Distantes a princípio, um lamento que cortava a quietude da rua. Mas elas foram chegando mais perto. Perto demais. O som parecia vir da direção do bairro do meu filho. Um gelo percorreu minha espinha. Um pânico primitivo e irracional. E se alguma coisa tivesse acontecido? Um acidente? Um incêndio? O coração de pai, essa máquina estúpida e teimosa, começou a disparar. Mancando, corri para o telefone. Meus dedos trêmulos e grossos erraram os buracos do disco 2 vezes. Na terceira consegui. O telefone chamou 1, 2, 5, 10 vezes. Ninguém atendeu. Desliguei. Respirei fundo. Tentei de novo.
O mesmo zumbido monótono da chamada não atendida. Liguei para o celular. Caixa postal. A voz gravada e alegre do meu filho soou como uma zombaria. Oi, aqui é o Marcos. Deixe seu recado. Eu não deixei recado. Eu desliguei e liguei de novo, e de novo, e de novo. Eu era um louco, um viciado em pânico, martelando o botão de rediscagem, como se a minha insistência pudesse, por si só, reverter qualquer tragédia. Depois de uns 20 minutos de frenesi, o telefone da minha casa tocou. O som me fez pular. Atendi com a voz embargada. Alô? Era ele. A voz estava cansada, irritada. Pai, o que aconteceu? Meu celular não para de apitar com suas ligações. Eu estava no cinema com as crianças. Aconteceu alguma coisa? O silêncio. O mundo parou. Cinema. Ele estava no cinema. As sirenes eram para outra pessoa, outra vida, outra tragédia que não era a minha. E eu ali construindo um apocalipse particular. A vergonha me inundou como uma maré suja. Não, filho. Eu só ouvi umas sirenes, pensei. Não consegui terminar. Pai, pelo amor de Deus, o senhor não pode me ligar toda vez que ouvir uma sirene. Eu tenho uma vida. Está tudo bem, ok? Boa noite. E então, de novo, o clique. Ao colocar o telefone no gancho, minhas mãos não tremiam mais de pânico, tremiam de humilhação. Foi ali, naquela noite, que eu finalmente entendi. Eu não era uma pessoa na vida deles. Eu era um item na agenda, uma obrigação a ser cumprida com polidez e distância. As ligações curtas de domingo, os "tá tudo bem, pai?", apressados, os almoços de aniversário onde eu ficava num canto, observando uma dinâmica familiar da qual eu já não fazia parte. Eu era o parente idoso que eles precisavam visitar por dever, não por querer. Eu me tornei a obrigação que eles educadamente evitavam. E então o pensamento mais cruel, o pensamento proibido, se formou na minha mente com uma clareza terrível. A culpa não era inteiramente deles. A culpa era minha. Fui eu que os ensinei a me tratar assim. Por 50 anos eu lhes mostrei um amor que era serviço, um afeto que era provisão. Eu nunca pedi nada em troca, nunca exigi atenção, nunca demonstrei fraqueza. Eu os ensinei que meu amor era um recurso inesgotável e incondicional, como a água que sai da torneira. E eles aprenderam a lição perfeitamente. Aprenderam a abrir a torneira, saciar a sede e ir embora, sem nunca pensar na fonte. Eu não criei filhos, eu criei consumidores do meu sacrifício. E agora a fonte estava secando e eles simplesmente procuravam outras. O fundo do poço tem data e hora, véspera de Natal. A data sagrada da família, a mentira mais bonita que contamos a nós mesmos. Durante a semana eu liguei, filho, e a ceia? A resposta foi a mesma de sempre, cheia de uma culpa apressada. Pai, esse ano vai ser corrido, a família da Sônia vem do interior, a casa vai estar uma loucura. O senhor sabe como é, a gente passa aí no dia seguinte para te dar um abraço, tá? Eu sabia, mas a estupidez da esperança é infinita. Naquela noite eu fiz a ceia mesmo assim, o peru, o arroz com passas que minha esposa adorava, a farofa. A mesa, a grande mesa de mogno, estava posta para 8. Os pratos bons, os talheres de prata, as taças de cristal. Acendi as velas, vesti meu melhor terno, o azul escuro. Sentei na cabeceira às 8 da noite. O relógio bateu 9, o peru esfriava. O relógio bateu 10. A cera das velas começava a escorrer sobre a toalha de mesa bordada. O relógio bateu 11. O silêncio era tão denso que eu podia senti-lo nos meus pulmões. Olhei para cada cadeira vazia, a cadeira do meu filho, da minha nora, dos meus netos. Eram fantasmas em um banquete fúnebre. Meu olhar se fixou no telefone preto, mudo sobre a toalhinha de crochê. Ele não ia tocar. Não haveria uma ligação de última hora. Não haveria um pai, estamos a caminho.
Não haveria nada. Ali, sentado em meio à abundância que ninguém viria compartilhar, a exaustão me venceu. Não era sono, era uma exaustão de alma, o cansaço de 80 anos de espera, de 80 anos confundindo utilidade com amor. A dor não era mais aguda, era um peso morto, um vazio absoluto. Eu tinha dado tudo, e o tudo que eu recebi de volta era o silêncio. A luz cinzenta da manhã de Natal entrou pelas frestas da cortina, revelando a carnificina silenciosa da noite anterior. A mesa continuava posta. O peru, agora com uma película pálida sobre a pele, parecia uma escultura grotesca. A cera das velas havia endurecido sobre a toalha, formando pequenas lágrimas brancas no bordado que minha esposa levara meses para fazer. O cheiro no ar era uma mistura azeda de comida fria e esperança morta. Eu não dormi. Passei a noite naquela poltrona, o terno ainda no corpo, sentindo o tecido caro se amassar contra o couro frio. Cada batida do relógio de pêndulo era um martelo na minha alma. Eu não sentia raiva, não sentia tristeza. O que eu sentia era nada, um vácuo. O esgotamento final de um poço que foi cavado por 80 anos. Quando o sol finalmente se impôs, me levantei. Meu corpo doía. A anca, a dignidade, tudo protestava. Mancando, andei pela sala. Passei a mão sobre uma das cadeiras vazias, fria. Olhei para o meu reflexo no cristal das taças. Vi um velho tolo em um terno de festa, sozinho em um mausoléu. E então meus olhos pousaram nele, o telefone, o carrasco preto e silencioso. Algo dentro de mim, uma corda esticada ao máximo por décadas, finalmente se partiu. Não com um estrondo, mas com um estalo mudo. Caminhei até a mesinha de canto, não com fúria, com uma calma cirúrgica. Ajoelhei-me com dificuldade, o estalo do meu joelho ecoando na sala. Segui o fio preto com os dedos por trás da mesinha, onde a poeira se acumulava como um sudário. Minhas mãos, as mesmas mãos que construíram berços e consertaram telhados, agarraram o plugue, e com um puxão firme, eu o desconectei da parede. O silêncio que se seguiu foi diferente. Pela primeira vez em anos, a casa não estava em silêncio, esperando por um som. Ela estava simplesmente em silêncio, um silêncio meu. Enrolei o fio com uma precisão quase religiosa, como se estivesse preparando um corpo para o enterro. Abri a gaveta debaixo da estante, aquela onde guardávamos álbuns de fotos antigos e documentos que ninguém mais olhava. Coloquei o telefone ali sobre uma foto amarelada do meu casamento e fechei a gaveta. O som da madeira se fechando foi o ponto final. Naquele dia eu não desfiz a mesa, eu a ignorei. Fui à cozinha e fiz um café só para mim, na xícara mais simples, e o tomei na varanda dos fundos, de costas para a casa, olhando para o mato que crescia sem pedir permissão. Nos dias seguintes, a mudança se instalou. Fui ao mercado e comprei um único bife, 2 batatas, uma maçã, o suficiente. Parei de varrer a sala todos os dias. Deixei o jornal aberto sobre a mesa de centro. A poeira que se acumulava nos móveis não era mais um sinal de desleixo. Era a prova de que o tempo estava passando para mim e não para visitantes imaginários. A casa, que antes parecia vazia, começou a parecer minha. O espaço que sobrava não era mais a ausência deles, era a minha presença se expandindo. Comecei a sentar na cadeira da varanda da frente. Não para vigiar a rua, esperando um carro familiar dobrar a esquina, mas para sentir o sol no rosto. A vizinha do lado, Dona Elvira, uma vez me viu ali e comentou: "O senhor parece mais tranquilo, seu Alberto." Eu apenas sorri. Ela não entendeu. Eu não estava mais tranquilo, eu estava livre. Livre da obrigação de esperar. Livre da esperança que me acorrentava àquela poltrona, àquele telefone, àquela mentira. A solidão não tinha ido embora, mas eu tinha parado de lutar contra ela. Eu a tinha convidado para sentar e descobri que sem a ansiedade da espera, ela era apenas silêncio.
e o silêncio, finalmente, era paz.